do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Pode ser, irmãos. Boa tarde. Contra o rei Josafá, rei de Judá, vieram grandes inimigos para destruir Jerusalém. Então Josafá temeu e todo Judá veio buscar o Senhor. Então de repente veio o Espírito do Senhor sobre o levita Joasiel e disse: assim diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por essa multidão de Deus. Josafá e creu e disse: ouvi-me, ó Judá, e todos os moradores de Jerusalém. O Senhor continua abençoando também os irmãos. Deus, estarão seguros. Só Jesus para recompensar os irmãos, todo o carinho, as orações. Disse mais: na batalha põe os cantores na frente dos armados e louve o Senhor com as orações aqui no sustentam. Enquanto louvavam ao Senhor, os inimigos iam se destruindo, caindo por terra. Tá bom, vamos orar assim pelo irmão. Som. Jesus disse assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Abre os teus ouvidos, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Fazemos um trabalho missionário. Não viemos aqui pedir dinheiro para ninguém. Porque assim, quando Deus manda, Ele sustenta. Então eu não sou esses pastor mendigo que fica pedindo dinheiro para ninguém, não. Eu só falo com Ele. E Ele cuida de tudo. Então fica tranquilo. Escute a mensagem para você ser edificado. Quero ler com vocês aqui
Uma carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. Na segunda carta, no capítulo 3, o apóstolo Paulo disse assim, no livro de Atos dos Apóstolos: depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não vão perdoar o rebanho, vão destruir a igreja. Lobos cruéis. Dificilmente hoje você escuta uma mensagem falando sobre as cartas do apóstolo Paulo. Você vai procurar uma igreja hoje, ou só fala de coisas materiais, ou só fala de vitória, 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 e você volta cada vez mais frustrado, decepcionado. Porque é isso que acontece quando você arranca da Bíblia a doutrina dos apóstolos para acreditar em apoio, distorcem a Bíblia para fazerem comércio. É católico, é evangélico, é espírita, só querem fazer comércio. Eu sei o que eu estou falando. Eu prego na rua porque nas igrejas não tem porta para pregar. Eu tenho que pregar na rua porque só na rua eu posso pregar a verdade. Só na rua. Eu sei o que eu estou falando. Os últimos dias, é o que nós vivemos hoje. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que é tempo trabalhoso? Você trabalha demais e ganha pouco. Quanto mais você trabalha, menos você ganha. Tempos trabalhosos. E está ficando cada vez mais difícil de você sobreviver nessa terra. Porque não é fácil. É fim dos tempos. E o que a Bíblia diz sobre fim dos tempos é pior do que filme de terror. Porque serão tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, que só pensam em dinheiro, seja político, seja um líder religioso, seja um cantor, um artista, só pensam em riqueza. Até o pobre. Você vai na porta da lotérica, tá lá o pobre miserável, não tem dinheiro nem para comprar uma marmita, mas está lá fazendo uma fé na loteria para ver se fica rico. A Bíblia diz assim, olha: Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Tem uma diferença muito grande você ser rico de dinheiro e você ser rico na fé. Quando você é rico de dinheiro, só vai aproximar de vocês pessoas interesseiras, igual esse aqui, os amantes de si mesmo, os avarentos. Mas quando você é rico na fé, nenhum capeta fica perto de você, nenhum endemoniado quer chegar perto de você, nem para te roubar, nem para te bater, nem para te assaltar, nada. Quando você é rico na fé, você está em paz com Deus. Jesus falou: nesse mundo vocês vão ter aflição, mas se você for rico na fé, você vai ter paz. Que esse mundo procura paz, mas não encontra em lugar nenhum. E aqueles que a ONU
dá o título de Prêmio Nobel da Paz são os verdadeiros assassinos. Engraçado, né? Vocês lembram do Nelson Mandela? Nelson Mandela ficou 27 anos preso na África. Aí os ricos da Europa tiraram ele da cadeia para ele vender o próprio povo da África do Sul, fazer o povo trabalhar como escravo, arrancando diamantes para vender a preço de banana para a Europa. E aí vem a ONU e dá o prêmio de Nobel da Paz para um assassino, para um bandido. No mundo não tem paz. No mundo tem mentira. A Bíblia diz: na terra não há conhecimento de Deus. Só prevalecem a mentira. Quando a Bíblia fala de mundo, ela está se referindo não às pessoas. Deus amou o mundo. Aí Deus se refere às pessoas. Deus ama o ser humano, o homem que ele criou. Mas a Bíblia fala assim: se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Se você amar o mundo, você é inimigo de Deus. Eu falei, o que eu prego na rua, e ainda querem levar título de pastores. Isso aqui é pior. Ou a gente fica com esse livro, ou você fica com a Rede Globo falando que você tem que respeitar a religião dos outros, ou você fica com a política, que a televisão manipula as pessoas. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no diabo. É isso que a Bíblia diz. Para que eu vou amar esse mundo? O apóstolo Paulo fala: o Deus deste mundo é Satanás. É o Deus da política, o Deus das religiões. Escutou, católico, evangélico, espírita? O Deus das religiões, o Deus da cultura, futebol, cineminha, novela, essa cultura. O Deus que controla esse mundo é Satanás. Por isso que os hospitais estão lotados. Porque ao invés de vocês obedecerem a este livro, vocês acham que frequentar uma religião, Deus vai te abençoar. Deixa eu falar uma verdade da Escritura. O apóstolo Paulo diz assim: se alguém, nem que o anjo do céu, desça do céu anjo e apareça aqui falando para mim: olha, se o anjo falar isso para mim, você tem que rezar Ave Maria 3 vezes por dia. Não, porque você tem que ir no cartomante, porque você tem que jogar búzio, porque você tem que ficar rezando o terço. Nem que o anjo venha me dizer qualquer coisa que a Bíblia não diz, é maldição. Com maldição sois amaldiçoados, escreveu o profeta Malaquias. O povo erra por não ter conhecimento. O povo não conhece Bíblia. E o pouco que conhece quer distorcer para se favorecerem. Homens amantes de si mesmo. E nisso a vida vai ficando difícil. Porque o que Jesus ensinou foi amar teu próximo como a ti mesmo. Cadê o amor?
pensou que o amor ia se esfriar. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o próximo. O apóstolo João fala que é mentiroso. Eu tenho que demonstrar meu amor por Deus amando meu próximo. E a melhor forma de você demonstrar esse amor é você pregando o Evangelho, você orar pelos seus inimigos. E não como o Bolsonaro quer, dar uma arma. Estão usando a Bíblia. Falaram que Jesus mandou comprar uma espada. E ainda tiveram a ousadia que se naquele tempo existisse revólver, Jesus teria mandado comprar um revólver. A Bíblia fala que os assassinos vão ser jogados no inferno. Aonde foi que Deus mandou matar? Aonde foi que eu preciso de segurança? Eu não preciso de polícia para me defender. A Bíblia me ensina que o anjo do Senhor acampa-se ao meu derredor, do meu lado. Lá preciso de segurança para andar em topa móvel. Preciso de carro blindado para ladrão não me roubar. Os tempos trabalhosos, Jesus falou que ia faltar fé. Faltaria fé. E por isso que as pessoas estão tão sem esperança. Porque sem fé, sem esperança, não vai ter salvação. E olha só, o que isso causa nessa geração de hoje? Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes a pai e mãe. Criança obedece pai e mãe hoje. Criança fala, vou ser gay. A mãe e o pai falam, tá bom filhinho, seja o que você quiser. Aí o filho vai falar assim, avô, não, você é traficante. Tá bom filhinho, seja traficante. O importante é você ser feliz. Ingratos. Ingratos. Está pensando que é por falta de milagre? A misericórdia de Deus, todo dia ela se renova. Senão nós seríamos destruídos. Todo dia a misericórdia de Deus se renova para nós. Todos nós somos miseráveis. Aqui não tem santarrão. Não existe santarrão, não. A Bíblia diz que todos são miseráveis, pecadores. E quem não tiver debaixo da misericórdia? Tem gente que já acha que é santo demais. E o perigo, ele vai achar que ele não precisa nem de Jesus. Eu já vi pastor falando assim, sai demônio, e eu não vou usar nem o nome de Jesus. O miserável disse. Quem o homem pensa que é? Quem o ser humano pensa que é? Olha que tipo de presidente que não sabe nem o que quer da vida. Um dia é católico, outro dia é espírita, outro dia é evangélico,
outro dia é judeu, outro dia é budista. Viu? Ou é ou não é. Ou é crente em Jesus Cristo, ou é filho do diabo. Pior é outro que quer entrar. E o povo acreditando em política. O outro quer fazer da macumba, que a feitiçaria é a religião oficial do Brasil. Se o Brasil vai estar lascado, filho, lascado. Acreditando em homens corruptos. Ingratos. Não querem o que Deus ofereceu de melhor. Seu filho. Querem macumba para ficarem ricos. De 10 leprosos que Jesus curou, somente um voltou para agradecer. E ele era um samaritano, uma pessoa desprezada pelos judeus, uma pessoa que não tinha vínculo com o templo. Mas ele reconheceu o que Jesus fez por ele. Mas mais do que somente um milagre para ser curado de uma doença, eu tenho que ser grato a Deus, porque Deus veio aqui, o próprio Deus veio aqui para morrer numa cruz, para pagar a nossa dívida. A dívida era nossa. O próprio Deus veio aqui, não foi Maomé, não foi a Maria, não foi o Buda, foi o próprio Deus que veio aqui pagar a nossa dívida. Para quê? Para você ir para a Aparecida do Norte de joelho ver uma estátua de gesso. Deus, ele diz aqui na sua palavra: eu não dou meu louvor para homens, para ninguém, muito menos para imagem de escultura feita por mão de homens. Jesus falou que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Aí vai lá, compra um crucifixo, compra uma estátua do Buda. Vale tudo? Não, não vale tudo não. O homem perdido não tem direção. O cego não sabe para onde está indo, disse Jesus. Quem anda comigo não anda nas trevas, disse Jesus, porque Ele é o caminho. Mas, fim dos tempos, seriam profanos. Profanar é o mesmo que pegar algo santo e sujar. Estão profanando o nome de Deus, o que é pior, porque hoje não existem objetos como existia no Velho Testamento. O rei da Babilônia, ele profanou os vasos que tinham dentro do templo, que eram vasos consagrados de ouro, a serviço do altar, para se oferecer sacrifícios. E o rei da Babilônia, chamado Belsazar, ele profanou, pegando esses objetos e enchendo a cara de cachaça, fez um verdadeiro carnaval e mandou o povo se alegrar. Fez um banquete para os demônios.
e usou as coisas consagradas a Deus. Isso é profanar. Agora essa geração de hoje pega o nome de Jesus. A Bíblia diz que não há outro nome dado nem nos céus e nem na terra pelo qual devamos ser salvos. E essa geração LGBT do diabo pega o nome de Jesus para falar que Jesus é travesti. Essa é a geração do fim dos tempos. Sem afeto natural, sem amor para com os bons, sem afeto natural. Sabe por que as pessoas estão frias? Porque estão vivendo a base de um mundo virtual. Ninguém quer mais viver na realidade. Estão vivendo uma base apenas virtual. Cinema, filmes, novelas. Todo mundo quer ir para a internet ser uma coisa que não é. Vender uma imagem que não tem. Traidores. Espírito de Judas. Traidores. Pessoas que querem o teu mal, anda do teu lado. Pessoas que desejam o teu mal, dorme na cama com você. A Bíblia fala, guarda. O inimigo do homem é o da sua própria família. Mulheres traindo marido, marido traindo as mulheres, e tudo normal. Traidores, vendendo milagres, que Jesus disse que é de graça. Traidores, vendendo a verdade de Deus para acreditar nas mentiras do diabo. Traidores. Está pensando que Deus vai respeitar a religião? Você está pensando que Deus vai aceitar a sua homossexualidade? Obstinados. Eu faço. Eu quero. É meu. Ninguém manda em mim. Não tenho medo de ninguém. Obstinados. Principalmente se tiver uma arma na mão. Olha essa geração. Dá uma arma na mão de cada um, para você ver quantas pessoas vai estar mortas na rua. Você vai ver o número de assassinato crescer. Obstinados. O homem está pensando que é Deus. Porque Deus disse, eu sou o que sou. Mas o homem é pó. A única coisa que o homem é pó. Pó da terra. Veio nu e volta nu. Orgulhosos. O orgulho foi o pecado de Satanás. Orgulho. Ele disse no seu coração: Satanás é um ser. Satanás foi um arcanjo. Foi a criatura mais poderosa criada por Deus.
ele disse: subirei ao céu, serei semelhante a Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Orgulho. Qual é a geração de hoje? Geração do orgulho gay. É a geração do orgulho. E você sabe o que acontece com o orgulho? A Bíblia fala que Deus abate, Deus mata o soberbo, Deus abate. Isso aqui vai ser uma carnificina. A Bíblia diz que vai ter corpo morto para todo lado, que não vai dar tempo de enterrar seus mortos, de tanto cadáver que vai ter pelas ruas. Por quê? Por causa desse orgulho. Os que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Serão humilhados. Pegaram aquele Jesus, né, fictício, arrastando pelas ruas do carnaval. Imagina, com a mesma medida que mediu, vão ser medidos. Com a mesma medida que julgaram, serão julgados. Mas a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Coitada dessa geração soberba. Vai processar Deus? Hein? Vão querer entrar no STF para querer processar Deus? Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Tem amigo melhor do que Deus? A Bíblia diz que Abraão foi amigo de Deus. Tem amigo melhor do que Deus? Qual amigo que você tem que é melhor do que Deus? No Evangelho de João, Jesus diz: vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando. E ele mandou alguma coisa difícil? Ame o teu próximo. Ame. Que ama nada. É o dia inteiro com o celular na mão. Você é a geração de Noé. Você é a geração de Sodoma e Gomorra. Eu falei para vocês, o que eu prego não se prega em cima de Assembleia de Deus. O que eu prego não prega dentro da Deus e Amor. O que eu prego não prega dentro da Igreja Católica não. Mas foi Deus que abriu a minha boca. E faz tempo que Ele já abriu. Desde 2003 estou pregando a mesma mensagem. Se arrependam, hein? Você católico ou evangélico, se arrependam. Se volte para Deus. E para de seguir esse mundo. Para de seguir artista. Para de seguir políticos. Redes sociais. Tá seguindo Bolsonaro, irmão? Eu também não sei não, filho. Você tá seguindo Lula, irmão? Seguindo Lula? Eu só ele. Só ele. Ele é bom demais. Quem é que põe o pão nosso cada dia na mesa? Não é ele? Deixe de acreditar em homens. Está aqui, ó. O que os homens seriam no fim dos tempos?
Iam usar o nome de Deus em vão. Estão usando o nome de Deus para se enriquecer. O profeta Jeremias diz que se tornaram pior que os demônios. Por isso que ele anunciou a raça de víboras. Quem é a raça de víbora? São os filhos do diabo. Querem ir para o inferno? Ninguém quer. Ninguém quer ir para o inferno. Mas se você estiver no caminho errado, no céu você não sai. Jesus é o caminho. Jesus, a verdade e a vida. Você só precisa dele. Entendeu? Você só precisa dele. Entra no teu quarto, Jesus falou. Fecha a porta. Aí você pega aquelas estátuas de Aparecida e quebra. Joga no chão. Pega o martelo, quebra tudo. É gesso. Entra no teu quarto. Pega crucifixo, tercinho, joga tudo fora, quebra tudo. Deus é Espírito. Dobra os joelhos. Chore aos pés dele. Peça perdão para ele. E peça para ele te dar o Espírito Santo. Pronto. Não precisa fazer mais nada além disso. Se você conseguir fazer isso, você pode deixar que o resto ele faz. Ou melhor, ele já fez. Ele já fez. Quando ele subiu naquela cruz, ele levou as nossas dores, levou nossas enfermidades, levou os nossos pecados. Por isso que eu não preciso da Maria, por isso que eu não vou para purgatório, por isso que eu não vou reencarnar, porque ele pagou a minha dívida. Aleluia. Sabe quanto custa? 0. Foi pago um preço muito caro. Foi pago um preço de sangue. Mas para nós não custa nada. Foi de graça, graças a Deus. Imagina se Deus fosse cobrar para te abençoar. Não faz sentido. Mas o apóstolo Paulo escreveu: ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou. Você não precisa ir por aí não, ficar procurando bênção, correndo atrás de bênção. Ele já nos abençoou. Efésios 1:3, ele já nos abençoou. Pode ficar comprando bênção. Pode ficar correndo atrás dessas evangélicas, igreja evangélica, igreja católica, espiritismo, tentando comprar com dinheiro. É necessário fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o que está escrito. Jesus falou que quando ele voltasse, ele não ia encontrar fé. Virou um circo. Aquilo que as pessoas chamam de igreja virou um circo. Um circo gospel. Se misturaram. A igreja de hoje se misturou com o diabo. E querem ser a imagem e a semelhança do diabo. Está ordenado ao homem morrer uma vez. Então morra como homem, como Deus te criou. Depois da morte, segue-se o juízo. Depois da morte, não tem segunda chance. Segue-se o juízo.
E o pior, que diz aqui no texto, essas pessoas são mau caráter. Tudo que está dizendo aqui, filho. São amantes de si mesmo, avarentos. Dinheiro. Engana pai, engana mãe, tudo por dinheiro. Presunçoso, soberbo, blasfemador, desobediente, pai e mãe, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis. Não sabem pedir perdão. Irreconciliáveis. Sabem falar mal da vida dos outros. Não sabem pedir perdão. Você sabe o que mais tem na internet? Além da pornografia, o que mais prospera na internet é falar mal da vida dos outros. A pornografia ganha longe. Mas você pode ver, tudo que é fofoca corre a internet, o mundo inteiro, rapidamente. Irreconciliáveis. Mas o que é pior, o que engana muita gente, é isso aqui, É tudo coisa ruim. Você não vê uma coisa boa. No final dos tempos é só coisa ruim. Mas o que é pior, o que engana, é a forma como vem, tendo aparência de piedade. Se faz de amigo, se faz de cara legal, aparência. Vem com roupa bonita, põe um terninho, uma gravata. Ainda pega uma Bíblia. Ainda pega uma Bíblia querendo ensinar os outros. Vem com aparência de piedade. Mas é só aparência. Jesus falou que se tornaram sepulcros caiados. É só aparência. Por isso que eles precisam de carteirinha de pastor. Por isso que eles precisam de um diploma de pastor. Estudam, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Paulo ainda diz mais para Timóteo: os homens maus vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você já pensou? Pensa nesses líderes políticos, nesses papas, nesses apóstolos de hoje. Pensa o juízo que eles vão ter que enfrentar. Pensa no juízo que esse STF do Brasil vai ter que enfrentar. Pensa no juízo que esse Lula vai ter que enfrentar por querer aprovar aborto, assassino de crianças. Você está pensando que Deus está ausente? Está pensando que Deus abandonou a terra? A Bíblia diz que Deus se ira todo dia. É só ele dar uma olhada para a terra e ele fica irado. Porque se tornaram Pedro
e Judas escreveu, se tornaram animais irracionais. Não sabem pensar, não sabem discernir, não sabem escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. São tempos trabalhosos, mas todos os que querem viver uma vida piamente, uma vida com Cristo, padecerão perseguições. Pode perseguir, podem me perseguir, não vou parar minha caminhada por causa dos meus inimigos. Os que quiserem viver uma vida com Cristo sofrerão perseguições. Pode perseguir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A religião perseguiu o apóstolo Paulo até conseguir matá-los. Mas ele foi até onde Deus queria que ele fosse. Deus era com ele. E Deus vai ser com você se você permitir que Ele guie, que Ele te ensine. Pulando para o capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: pegue a palavra, pregue a mensagem, pregue o evangelho, a tempo e fora de tempo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme seus próprios desejos, desviarão os ouvidos da verdade, voltando para fábulas. Fábula. Vem para a fogueira santa. Você vai ficar rico. Compra o feijão ungido. Você vai ficar rico. Compra a toalhinha do Exu boiadeiro e você vai ficar rico. Vai, compra a água benta do Papa. Compra o tercinho da Ave Maria. O povo não quer nada com Deus. O povo não quer nada com Jesus. Por isso que essa geração vai sofrer. Quer andar nos seus próprios caminhos. Quer fazer a sua própria vontade. Vai apertar mais a situação. Mateus 24, Jesus disse que isso era o princípio das dores. Guerras. Brasil tem guerra. É só você andar lá no centro de São Paulo e você vai ver o preço que as pessoas estão pagando. Praça da Sé parece um acampamento de refugiado, de tanta barraca de morador de rua. Violência, drogas, esparramado pela rua. Homossexualismo, prostituição, esparramado pelas ruas. Isso é uma guerra. E é uma guerra espiritual, uma guerra contra demônios. Vai pra casa, doido! Cala a boca. Vai, Zé Papai. Você é a raça.
Essa é a raça do diabo, que está infestado em toda praga de cidade, mandando Deus calar a boca. Quero ver quando estiver entubado. Eu quero ver o que ele vai falar para Deus. Geração de Noé desprezou a mensagem. A geração de Sodoma e Gomorra desprezaram a mensagem. E se Mogi Guaçu desprezar a mensagem também, vai receber maior juízo. Não vai ser igual a eles, vai ser maior, vai ser pior, porque eles não ouviram de Jesus, eles não conheciam Jesus. Se prepara, porque o noivo vem nas nuvens. Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vai levar a sua igreja. A igreja que ele comprou com o seu sangue. E os idólatras, os feiticeiros, a geração gay, vai ficar aqui para sofrer o juízo. Não deram ouvidos. Vai pregar a mensagem, mas não querem se arrepender. Apocalipse 9:20. Não querem se arrepender, porque não querem deixar de adorar os demônios. Não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. Quer que seu filho ande no caminho de Deus? Dá uma Bíblia para ele, não um celular. Quer que seu filho tema a Deus? Pregue a Bíblia para ele. Não leva ele no cinema. As pessoas são obrigadas a levar o filho para a escola. E vai lá, o professor vai ensinar teu filho a ser gay. Vai para uma faculdade, vai ensinar você a ser um terrorista. Vai ensinar você a ser um drogado. É isso que a faculdade te ensina. Estudam. Mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Eu não preciso fazer Unicamp. Jesus deu poder para curar enfermo. Deu poder para expulsar diabetes. Deu poder para expulsar demônio da epilepsia. Jesus deu poder para a igreja. Ele foi para a igreja ficar estudando na escolinha do diabo. A igreja tem que escolher se vai servir a Deus ou vai servir o mundo. É fim dos tempos. Correriam de uma parte para a outra. E eu corria de um lado para o outro. Por que estão correndo? Porque estão perdidos? Estão correndo para onde? Procurando o quê? Jesus falou, quando vocês verem esses sinais, é só olhar para cima. A vossa redenção está próxima. Para que eu vou ficar preso numa Netflix? Preso em rede social? Eu não tenho tempo para perder, filho. Pegue a tempo fora de tempo, porque o tempo está acabando. E até o diabo sabe que o tempo está acabando. Diz a Bíblia. Jesus falou, muitos seriam enganados.
muitos seriam enganados. O diabo ia fazer tantos milagres, se possível, enganaria até os escolhidos. Sabe quem que não vai ser enganado? Quem não tiver com o coração preso às coisas dessa vida, preso aos seus desejos. A igreja está aqui somente para fazer a vontade de Deus, mais nada. Tudo que Jesus faz na vida de alguém, se Jesus não fizer, ninguém mais pode fazer. Boa tarde. Bem, no livro de Salmos, capítulo 108, o Senhor diz assim, que quem puder salvar, o Senhor diz assim, olha, o Senhor é compassivo e misericordioso, Ele é muito paciente, cheio de amor, não acusa sem parar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme o nosso pecado, nem nos retribui conforme os nossos pecados. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor por nós. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós todos os nossos pecados. Amém? No livro de João, capítulo 4, vai falar sobre uma mulher samaritana. E a palavra do Senhor diz assim que ela não ia naquele poço retirar água, porque ela esperava que todas as mulheres retirassem aquela água para que ela pudesse ir naquele poço, porque ela tinha vergonha daquelas pessoas que estavam ali, porque aquelas pessoas a julgavam, aquelas mulheres que recolhiam aquela água eram mulheres de família, mulheres casadas, e a palavra diz que era necessário que o Senhor estivesse ali naquele poço, para que naquele momento Ele pudesse falar para aquela mulher que não importava o pecado que ela cometia, mas sim o amor dele, que ela havia encontrado naquele momento. E eu quero falar assim para vocês, que independente do que vocês façam, o Senhor Ele é misericordioso para perdoar os nossos pecados, para nos curar, para nos transformar. E que o amor dele por nós é tão grande que ele não é um Deus, um Pai que quer nos jogar direto ao inferno, mas ele é aquele Pai amoroso, que ele dá chance aos seus filhos. E eu quero falar assim para você hoje à tarde, que da mesma forma que o Senhor estava aguardando aquela mulher naquele poço, Ele faz assim com você. Não importa o seu erro, não importa o que você passou, não importa as circunstâncias da sua vida. A palavra diz que quando aquela mulher se encontra com Jesus naquele poço, ela diz assim para ele: como és tu judeu e você fala com uma mulher que sou samaritana? Porque os samaritanos não se misturavam com os judeus. Mas o Senhor quis dizer assim para ela que não importava qual a raça, qual a religião, qual a denominação daquela mulher. O amor por ela era tão grande que o fez, durante aquele sol quente, estar naquele poço aguardando por ela. E ela diz para ele assim: eu vejo que você é um homem de Deus, eu vejo que você é um profeta. E o Senhor diz assim para ela que ele estava lá porque ele queria dar uma água de vida, uma fonte de vida para ela beber. Uma água que não iria acabar com a sede dela naquele momento, mas que através daquela mulher iria fluir rios, iria fluir uma fonte de água, que iria jorrar para a vida eterna. E eu quero te dizer assim, que essa mulher falou pro Senhor, falou para Jesus naquele momento: espera, que eu vou, onde que eu procuro essa água? E ele fala assim que
O verdadeiro lugar onde procurar essa fonte, onde procurar essa água que jorra para a vida eterna, é um lugar onde encontramos a presença do Senhor. Por quê? Porque o Senhor espera por verdadeiros adoradores. Não é como os fariseus fazem de gritar em cantos de praça, mas Ele procura por aqueles que se ajoelham na presença do Senhor e falam assim: eu sei que eu sou falho, eu sei que eu tenho muito que melhorar, mas eu estou aqui disponível para o Senhor trabalhar em minha vida. Então o Senhor, Ele não procura por pessoas perfeitas, Ele procura por pessoas imperfeitas, mas que têm o coração disponível a ser transformado pelo Senhor. Então não importa o que você passou, não importa qual é o seu pecado, o Senhor, Ele tem os braços dele abertos para recolher a todos, para abraçar a todos, porque aqui, como eu li no livro de Salmos, Ele é um Pai misericordioso. E eu quero falar assim para vocês que está comigo aqui a Elaine, que essa geração, ela não é uma geração perdida, ela é uma geração de jovens que, existem muitos jovens que procuram sim ser verdadeiros adoradores. Há muitos jovens espalhados em salas de aula, espalhados em faculdades, que eles procuram sim transformar a vida de outros jovens. Eu sou uma dessas, ela é uma dessas. A nossa geração não está perdida, porque ainda existem vozes que clamam em meio ao deserto. Ainda existem pessoas que têm o desejo de transformar outras pessoas. Ainda existem pessoas que podem resplandecer esse amor do Senhor através delas. E não são pessoas que vão apontar o seu erro. São pessoas que vão te amar, independente do que você fez ou do que você vai fazer. Um dia a Elaine estava no mundo das drogas, perdida, e o Senhor a encontrou. Quer falar, Elaine? E o Senhor a encontrou. Um dia eu estava perdida e o Senhor me encontrou. O nosso maior pecado não é a bebedice, o nosso maior pecado não é coisas que são costumeiras em nossa vida, mas o nosso maior pecado é nós não conseguirmos olhar as outras pessoas e ter misericórdia delas. Então, que em nome de Jesus, o nosso coração não venha a ser um coração de julgar, mas que o nosso coração venha a ser um coração aberto e disposto a abraçar qualquer pessoa que seja, sem olhar o pecado. Porque a situação que você possa estar não é a situação que vai te descrever. Porque um dia eu era uma pessoa que estava jogado na lama, com o meu casamento jogado na lama, mas aquela não era a minha situação que eu iria permanecer. A situação minha, o Senhor vê o quê? Vocês lembram de Pedro que negou Jesus? Vocês lembram do mesmo Pedro, aquele que tira a orelha de um soldado com a sua própria espada? E eu pergunto para vocês, por que o Senhor não havia arrancado antes a espada de Pedro, sabendo que Pedro ia fazer aquilo? É porque a situação que você está hoje não justifica o seu presente. Para muitos a gente poderia ver um Pedro totalmente sanguíneo, um Pedro totalmente jogado à ira, mas para o Senhor ele via um Pedro transformado, um Pedro apóstolo, que iria abraçar outras pessoas e falar do amor do Senhor Jesus para elas. Então eu quero te dizer hoje, que o Senhor venha abrir o seu coração, que o Espírito Santo venha ministrar no seu coração, e que venhamos entender que o amor do Senhor, ele não exclui. O amor do Senhor, ele exclui. O amor do Senhor, ele não afasta. O amor do Senhor, ele traz para perto. Amém? Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer com que o seu coração venha estar totalmente disponível para Ele. Que em nome de Jesus nós venhamos, como passou o Dia dos Pais, seguir a palavra do Senhor, sim, honrar nossos pais, mas que venhamos principalmente honrar o nosso Pai maior, da mesma forma que honramos o nosso Pai terreno. Que o amor do Senhor, que a graça do Espírito Santo e a consolação de Jesus estejam em seu coração. Amém? Muito obrigado por esse tempo, esse pouco tempo que eu pude ter essa disponibilidade de falar do amor do Senhor para vocês. Sabe por quê? Porque o amor do Senhor, ele joga fora todo o nosso jugo. Ele morreu, sabe para quê? Ele morreu para que venhamos ter vida eterna. Ele morreu porque ele levou naquela cruz todo o nosso pecado. Ele levou naquela cruz toda a nossa dor. Ele levou naquela cruz todo o nosso fardo. E que assim como aquela mulher samaritana, que ela se sentia envergonhada, que ela se sentia
uma mulher prostituta, que ela se sentia uma mulher totalmente entregue ao pecado, assim como o Senhor a encontrou naquele poço, e através de um encontro com o Senhor transformou a vida dela, que o Senhor possa transformar a sua casa, a sua família. Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é a sua dificuldade, se é com os seus filhos, se é no seu casamento, talvez os seus filhos estão no mundo das drogas, mas eu quero falar assim para você que o seu pai, ele é aquele que vai entrar dentro da sua casa e fazer o milagre que ele tiver que fazer, para que você venha ser completa, para que você venha sentir o trabalhar dele na sua vida. Assim como um dia ele entrou na casa da Elaine e transformou a família dela, e transformou ela, e arrancou ela do vício, e arrancou ela da prostituição, e hoje ela prega a palavra para muitos jovens, e ela tem ganhado jovens do Senhor. Jovens que estavam em situação de vício. Assim como o Senhor um dia entrou no meu casamento, quando eu não dava mais nada para o meu casamento. Eu, com os meus 16 anos, eu fugi da minha casa e fui morar com um homem que eu mal conhecia. Mas o Senhor entrou na minha casa e Ele transformou a minha família. Ele entrou na casa da Elaine, Ele transformou a família dela. O Senhor vai entrar na sua casa e Ele vai transformar a sua família. Ele vai arrancar tudo que tiver que ser arrancado, seja vício, seja briga, seja enfermidade, seja o que for. Porque quando Ele morreu na cruz por nós, Ele já levou o nosso milagre para aquela cruz. Então não aceite enfermidades em sua casa. Você que é mãe e tem seus filhos perdidos, não aceite isso na sua casa, porque há muitos anos eu via minha mãe chorar pelo meu filho, pelo meu irmão, porque ele usava drogas. Só que um dia ela se levantou e ela falou assim para o diabo, que o filho quem deu para ela foi o Senhor. Então ela não aceitava ele mais naquela situação. E ela começou a declarar a palavra de transformação sobre a vida do meu irmão. E a vida dele foi transformada. Assim será na sua casa, assim será na sua família. Eu quero dizer assim para você que o amor do Senhor, Ele está disponível para todos nós, que não existe exceção, não existe exceção. O nosso pecado não justifica, porque não importa se você mente, não importa se você se prostitui, não importa. Em João diz assim que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Então não é porque eu estou falando do amor do Senhor que eu sou diferente de você, porque se a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, todos nós somos. Então não importa qual é o seu pecado, todos nós somos pecadores, só que Ele está sempre disponível para nos perdoar, para nos purificar e para nos limpar. Amém? Que o Senhor o abençoe, que o milagre dele possa acontecer na sua casa, na sua vida. E não importa o que você venha a ouvir, fixa os seus olhos nos céus, que é de lá que vem o nosso socorro. Davi, ele dizia assim nos momentos de angústia dele: por que está abatido a minha alma? Por que está entristecida dentro de mim? Por que você está eufórica, a minha alma? Espere em Deus, confie em Deus, porque eu ainda o louvarei. E eu quero falar para você, não importa o que você tem passado, você ainda vai louvar o nome do Senhor, porque o milagre Ele vai fazer lá na sua casa, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus nos abençoe, amém? Obrigado. É você que vai ver? É você que vai ver? Vai dar o testemunho? Pois que o Senhor, enquanto você pode achar, sem arrependimento, não existe salvação, viu? Todo pecado confessado é perdoado. O salário do pecado é a morte. Então pensa bem, filho. Se você quer continuar pecando e achar que Deus te ama assim mesmo, Ele ama. Mas se os seus pecados não for lavados no sangue do Cordeiro, não existe remissão. O pecado permanece. Deu para entender? A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecado. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis,
Mas, se pecarmos, somos miseráveis pecadores. Se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Porque a mensagem do Evangelho nunca mudou e não adianta a igreja evangélica querer mudar. A mensagem do Evangelho vai ser sempre a mesma. Arrependei-vos, raça de víbora. Esse negócio de amorzinho pra cá, amorzinho pra lá, isso aí não é com Deus não. Aparência de piedade é religião para arrancar dinheiro. A mensagem do Evangelho é arrependimento. Arrependei-vos e creia no Evangelho. Senão, filho, não tem salvação. Não existe bênção para quem está em desobediência. Vamos crer no Evangelho. Vamos deixar essas igrejas evangélicas para lá. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Deixar de amorzinho para cá, amorzinho para lá. A mensagem do Evangelho é uma mensagem dura para tirar o pecador da mão do diabo, para libertar o sujeito das garras do inferno. Só assim, filho, conhecereis a verdade. A gente prega uma mensagem dura. Nem assim o pecador quer ser salvo. A gente sabia aqui, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Você vai para o inferno com o amor de Deus e tudo. Não adianta Deus te amar, filho, se você não se arrepender. Por isso que não dá para ter comunhão com a igreja evangélica de hoje. Não tem mensagem. Mensagem vazia. Mensagem para encher a igreja. Só para isso. Só mensagem para encher templos. Mensagem de arrependimento. Mensagem do Evangelho é arrependimento. Mas para não ser que a gente é mal educado, a gente dá oportunidade para falar. Mas a última palavra aqui é de Jesus, viu? Que não tem voz de homem, não. A última palavra aqui é Bíblia. Eu quero ver se está escrito. Foi pregado por essas moças. Viu? Eu quero ver se está escrito o que ela pregou aqui. Tem que pregar o que está escrito. Por isso que tem muita gente sendo enganada por esse movimento evangélico. Igreja de Lagoinha. Igreja de Lagoinha tem sapo. A única coisa que tem é sapo. Igreja evangélica aí das novinhas. Igreja para dançar funk. Igreja para dançar discoteca. É isso aí que estão chamando de igreja. Igreja dos gays. É porque Deus ama todo mundo. Claro que Deus ama todo mundo. Deus quer salvar todo mundo. Mas Jesus falou, se não nascer de novo, se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Tem que nascer de novo. É sair da água. Se alguém vir pregar para vocês e não trazer Bíblia, não trazer a doutrina, a Bíblia fala, não receba na sua casa. E a gente tem que consertar, né? Para falar que é tudo a mesma coisa. Não é não. Não estou aqui atrás de encher a igreja e não vim aqui para pedir dinheiro. Eu vim aqui pedir para você crer no Evangelho. E se você crer, você tem que se arrepender para que Deus trabalhe na sua vida. Porque a aparência de piedade, como eu li aqui, aparência de piedade, falar bonitinho, não salva ninguém. A palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz. Ele tem que pregar o que está escrito. Uma palavra viva e poderosa para transformar a vida do homem. Vai lá, se você tem a mesma mensagem, pode ir. Aqui, né? Não tô.
saúdo a todos que estão ouvindo a minha voz. E eu gostaria de deixar uma palavra para todos que podem ouvir e querem ouvir. Eu gostaria que o ministrador aqui do local aqui, né, abrisse lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Eu conheço, está na tábua do meu coração. Não, eu vou ler. Vou ler. O Evangelho fala, né, que nós temos que guardar a palavra na tábua do nosso coração. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. A mulher fala para o seu marido: eis que vejo que esse que passa por nós é verdadeiramente um santo homem de Deus, ou é um homem de Deus. Será que as pessoas olham para nós e vê nós como verdadeiramente um homem de Deus? Será que olha para vocês, mulheres, e olha e fala: verdadeiramente essa é uma serva do Altíssimo? Essa é a palavra que vos deixo. E agradeço minha rica oportunidade, porque eu sou igual a ele, meu lugar é aqui fora, não é dentro dos templos, né? Então, daí é uma palavra que está lá. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Eis que vejo que esse que passa por nós é verdadeiramente santo homem de Deus. Será que as pessoas falam isso sobre nós? Amém. Uma palavra de reflexão e agradeço. Mas pode conferir que é isso mesmo que está escrito. Pedir que a Bíblia... Sempre busque a resposta que vem do céu. Sempre. A Bíblia fala que o próprio Deus ia nos ensinar todas as coisas. Jesus falou assim: se vocês quiserem fazer a vontade do Pai, vocês saberão que a minha doutrina não é minha, mas é do Pai que me enviou. Então, se você quiser ser ensinado por Deus, você precisa meditar nessa lei, pedir de noite, para que vá bem o seu caminho. Porque, como eu disse, muitos seriam enganados. Muitos seriam enganados. A maioria está sendo enganado. A maioria está buscando seus interesses. Cuidado que ninguém vos engane. Cuidado que ninguém vos engane. Falsos cristos. Jesus se refere a líderes políticos. Falsos profetas. Líderes religiosos. Virão muitos. Farão milagres, milagres de mentira, mas vai você. Vão enganar, vão trapacear. O apóstolo Pedro falou assim: vão fazer comércio de vocês. Nem sempre sabe. Acha mesmo que Deus vai vender milagre? Acha mesmo que o dinheiro tem poder? A Bíblia diz: o poder pertence a Deus. Esse poder está na cruz. E é de lá que vem o nosso socorro. Que Deus tenha misericórdia. Profeta Elias, ele foi lá e mostrou para o povo quem era o Deus que respondia por fogo. É Jesus. Batiza com o Espírito Santo, batiza com fogo. Mas ele lutava contra 850 profetas de Baal. Não estamos aqui para julgar. Imagina. Mas estamos aqui para pregar o que está escrito. Está escrito. Temos que pregar aquilo que nós estamos vendo. Que essa escritura diz. Não mensaginha de amor. Por isso que tem muita gente indo para o inferno, acreditando nessas mensaginhas de amor. É, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Quando você acordar no inferno, foi porque você não quis ouvir a verdade. Você só quis ouvir que Deus te ama. Ele te ama. E pagou um preço caro por isso.
Cuidado que ninguém vos engane. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Essa caixinha fica pegando aqui. Então eu deixei a moça falar pelo seguinte, ela chegou pra mim e falou que a amiga dela era gay, que ela foi liberta, que ela queria contar o testemunho. Mas você vê, né? Mas é bom, filho. É bom pra eles terem uma noção do que é que estão pregando por aí, né? Foi perfeito. Foi isso que Deus queria, eu tenho certeza, para mostrar para esse povo que a mensagem do Evangelho não é essas mensagens evangélicas que estão pregando nas igrejas. Ah, não importa, tá tudo bem, Deus te ama de qualquer jeito. Mas cadê o arrependimento? Não falou uma vez de arrependimento, de se voltar para Deus? É assim mesmo, não? Mas tudo está no controle do Senhor. A gente já passou em Mojimirim. Aí Mojimirim estava a cidade meio apagada, né? Acho que aqui passa o rio Mogi Guaçu, aqui embaixo. E aí a gente vai pegar a estrada aí. Essa caixinha aqui não tá com nada. Você dá uma melhorada nessa caixinha aqui. Quem conhece a Kombi aí, ó? Essa alavanca aí, eu troquei essa alavanca, que é a Kombi tem um problema sério com a alavanca, né? A marcha. Aí. Essa alavanca foi o melhor investimento que eu fiz na Kombi. Essa caixinha pega som de FM, lá fica chiando toda hora. Ai, meu Deus do céu, preciso dar um jeito nessa caixinha. Esse cabo. Esse cabo aqui. Oh, Jesus, me dá graça, Jesus. Dá graça, que eu já não tô muito feliz com o diabo, não. Ela falou assim, eu posso pregar? Eu falei assim, ó, geralmente ele não deixa, é só ele mesmo que prega. Ela falou que ia contar testemunho. Ela falou com você. Mas ela falou que ia contar testemunho. Mim, pois é, pra mim, ela falou assim, a minha amiga é gay, né? Aí Jesus libertou, ela quer contar o testemunho. Nem conta, mentirosa. Né? Podia ter contado. Você é mentirosa. Ia ser uma festa contar o testemunho dela. Não, o testemunho que era pra contar, não contou. Pra você, esses evangélicos, viu? Só sabe subir em púlpito de ensino, subir em cima de púlpito pra
para cantar a vitória. Eles vão ver a vitória que eles vão levar. As maravilhas que tu criaste, mas tenho certeza que quão grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ah, Jesus do céu, tem misericórdia de mim. Como é que eu saio pro centro aqui, irmão? Como é que eu saio pro centro aqui? Oi? O centro aqui, a igreja católica, como é que eu faço pra mim lá? Vai na igreja católica, como é que faz? Você vai fazer aquele contorno lá, no farol. Aí você quebra na frente da casa, você para do lado. Não, não faz, é normal. Amém, irmão. Obrigado. Entendeu, velho? Profetas Bar. É profetas? Tem profeta aí? Jesus está voltando. O nome do bar, Profetas Bar. Misericórdia. Profetas de Baal. Com certeza deve ter uma igreja bola de neve aqui, uma lagoinha. Jesus voltará e vai pegar o mundo de surpresa. Ele protege agora, Senhor. Esse morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador.
por cima anda. Acho que vai entrar nessa aqui, bicho. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem Maria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso no altar sem poder. Não sabe onde eu queria, não. Mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome Jesus está voltando! Vai pegar esse mundo de surpresa! coroa de ouro. Arrependemos e crê no Evangelho! A natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e ver respirar. Então se verá. Sobre as nuvens com poder claro, pronto para reinar. E quando aparecido, Olha só o morrinho ali. e tudo se cobrindo, ao fim da peleja com sua igreja, ele vai morar. Beijo, Pai. Não é preciso viajar de longe. Foi a rua que a gente entrou. De qualquer lugar que você estiver, mas é mesmo o céu na terra e no mar. Deixa eu ver se tem um retorno aqui depois da ponte aqui. Então se verá. E o Mogi Guaçu. Tá seco. Com poder e glória pronto pra reinar. Vamos dar um rolezinho aqui. E quando aparecer Piranga. e tudo se cumprido, ao fim da Piranga aqui não tá barato, não. com sua igreja, ele vai morar. A Cássia, Autopeças. Tem a Cássia aqui. A minha terra, quem protege agora é o Senhor. Esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso no altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Falou e saiu correndo para não escutar a resposta. Coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a cabeça ficou revoltada ao ouvir seu grito e ver respirar. Mas é bom. É bom pro pessoal ver. Comunidade vendo debaixo da graça. Está debaixo da graça, eu não sei que graça. Vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto pra reinar. E tendo aparecido, Jesus está voltando, Mogi Guaçu! e tudo se
é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Dá uma conferida aqui no GPS. É necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado, ele não Já tá é saindo da santo pista. fabricado, que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando ele se move, o vento e a nuvem servem de carro. Ele não é santo, Vamos tentar voltar aqui pro centro. mas é Deus no céu, na terra e no Voltar aqui pro centro pra gente sair e cortar o meio da cidade. então se verá. Aqui já sai na pista aí, mas eu quero cortar pelo centro da cidade. Vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto pra reinar. E tendo aparecido, e todo cumprido, ao fim da peleja com sua igreja, ele vai morar. Que é uma cidade perto da 70 quilômetros de Valinhos. A minha terra, quem protege agora é o Senhor, que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água pelo pescador, mas quando a água viu esse Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve cada compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Sem poder sair, mas está sempre pronto para agir. Quando alguém seu nome chama, nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e Esse é fora do centro, né, pra lá. então se verá. Nossa, filho, quanta coisa pendurada nesse retrovisor. Sangue de Jesus tem poder. Vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto pra reinar. E quem vai Deixa a idolatria, Jesus Cristo é o Senhor. tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja, ele vai morar. Jesus está voltando, se arrependam. A geração de Noé foi destruída. Sodoma e Gomorra foi destruída. Assim será na vida do Filho do Homem. Ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De
De qualquer lugar onde está você, Ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora sua mão, mas Ele estende Caiu. só revelando o mistério do céu. Ele não vive Tem que passar na ponte. Ah, tá. Deixa eu ver. Ele não é santo, Tem a ponte. que qualquer dinheiro se pode comprar. O GPS joga a gente só pra fora da cidade. Eu quero passar no meio da cidade. Ele serve de cabo, ele não é santo, feito de barro, mas é no céu, na terra e no mar. Então viverá. Eu desliguei a buzina hoje. Deixa. A cidade aqui. Vindo sobre as nuvens, com poder e glória, pronto pra reinar. E tendo aparecido, e todo se cobrindo, ao fim da peleja, com sua igreja, ele vai morar. Aqui tem uma fábrica de papelão de entrada da cidade. E esse rio era bem poluído. Parecia o rio Tietê. Agora até que você passava, eu passava na estrada aqui antigamente. A minha terra, quem protege E era um fedor esse rio. Agora parece que tá. mas ressuscitou, ele está vivo para nos guardar. Sei lá. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais deu carregar, Aqui vai sair, deixa eu ver como ele tá. mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Ele coloca no GPS e ele fica mais perdido. Mas eu não tenho O GPS ele só me complica a vida aqui. que haverá um dia que uma nuvem vai aparecer. Ele não fica preso no altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir. Peraí que eu vou ter que Seu nome chama. mudar esse GPS aqui. Deixa eu ver. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e ver o Espírito do homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja, ele vai morar. Passa um riozinho aí no meio. Não é preciso viajar de longe para ouvir Canalizar o de qualquer corre. lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas Acho que eu não para botei ele iniciar. ver. Acho que eu De não botei qualquer iniciar. lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Eu vou terminar aqui, irmão. Não estar vendo Ele vai andar aqui até sair na pista do outro lado lá da cidade. sobre a multidão, abençoando. Mas se a gente achar um lugar aí pra pregar na próxima cidade aí. Não estar vendo também seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério do céu. Ele não vive sendo carregado para todo lado, ele não é santo fabricado, que
o que? Apostólica, né? Essa igreja apostólica, foge disso, irmãos. As conversas dessas igrejas apostólicas é arrancar a riqueza do mundo e trazer a riqueza para a igreja. Possuir, conquistar, dominar, e aí vai. Acorda, Mogi Guaçu! Jesus está voltando! Ele está vindo para nos guardar. Por cima andar. Quer baixar aqui por causa da polícia. Eles estão trabalhando. Mas sempre teve dela compaixão. É, não, é a viatura do exército. Os guardas olham e ficam assim. Os guardas ficam até meio perdidos. Eu tava indo pra Trindade uma vez. O guarda parou na estrada. Acho que foi a primeira vez que o guarda parou. E aí o guarda ficou olhando pra Kombi de cima e embaixo. Caixa de som amarrada em cima. Buzina, né? E guarda olhando, não era nem essa, era a outra ainda, né? E aí eu tava indo pra festa evangelizar lá, né? E a gente em 4 dentro da Kombi. Só que a Kombi só pode ir no banco da frente que tem cinto, né? Aí o banco lá atrás, lá, né? Não pode viajar lá. Eu falei, Jesus, é pra tua obra, eu não vou dispensar mão de obra, não. Mão de obra tá difícil. Aí apareceu 2 irmãozinhos lá, o Ricardo e o Rafael lá de Morrinhos. Taquei na Kombi e levei embora. E o guarda nem viu que tinha gente lá dentro. Puxei o folheto da Aparecida. Eu falei assim, perguntei pra ele, né? Eu falei assim, como é que faz pra gente chegar em Trindade? Aí eu falei, é só você seguir aqui, tal. Aí eu falei, vocês vão pra lá? Eu falei, a gente vai lá. A gente é missionário, a gente vai lá fazer evangelismo. Ah, segunda-feira eu vou lá também, o guarda falou. Guarda rodoviário. Segunda-feira eu vou fazer a caminhada lá. O guarda era católico. Ele ia fazer uma caminhada de 18 quilômetros a pé, de Goiânia até Trindade. Aí eu passei a mão no folheto, nossa, ele tava cheio de folheto. Passei a mão no folheto lá, eu falei, o senhor acredita na Bíblia? Eu falei, claro. Então tá bom, então eu vou deixar aqui uma mensagem do Evangelho pro senhor ler. Olha aí só, a Madureira. É por isso que eles estão lá. Por isso que eles estão de braço dado com o Papa. Aí, ó. Sinagoga aí, ó. Tá bom que esses camaradas querem saber de evangelho. Aí o guarda liberou, fui embora e deixei o folheto ainda pra ele. Ipiranga, 5h22. Vou deixar pra colocar gasolina no posto aí. Quem for dormir, né? Que aí, se a gente abastece, eles liberam o banho. O posto aí cobra R$10 o banho. Solta a música. Jesus vai voltar, Mogi Guaçu! Ligar a buzina.
tá tudo em dia, né? Se o guarda parar, filho, vai ter que escutar o evangelho e levar o folheto ainda pra lá em casa. A minha terra, quem protege agora é o Senhor. Esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu esse Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais Tá certo aí, viu? Eu vi uma placa lá atrás que era pra lá. Oi? Vai entrar ali. Hã? Não é o Bolsonaro. Ele não fica preso no altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Não, acho que Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir sempre mudou? Ah, era ali? Eu parecia que era pai. Era aí. Ah, tá, é a pista aí. Vamos pegar o retorno. vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. Nossa, olha isso. E tendo aparecido, Olha só. e tudo se cumprido. Ao fim da peleja, com sua A cruz, né? igreja, ele vai morar. E agora? Não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até Jesus voltará em breve. Vai pegar esse mundo de surpresa. sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado, ele não é santo fabricado, que qualquer direito se pode comprar. Quando ele se move, o vento e a nuvem servem de carro. Ele não é santo, feito de barro, mas é Deus do céu na terra. E tem umas cidades aqui pra esse lado aqui que eu ainda não fui. Então se verá. Espírito Santo do Pinhal, Andradas. Andradas já é a primeira cidade de Minas. Vindo sobre as nuvens com poder, pronto para reinar. E quando aparecido, Não são cidade muito grande, mas também não são cidadezinha pequena, né? Então ainda não, Zé Roberto ainda não fez os folhetos. Então eu não vou muito longe, porque ainda essa semana ainda a gente vai tentar, acho que fazer os folhetos, acho. Preciso ver com ele. Espírito Santo do Pinhal. Vamos lá pro Espírito Santo, vamos ver se o Espírito Santo faz uma grande obra.
vou desligar, irmão. Depois, se a gente achar algum lugar lá para pregar, que eu não conheço a cidade, aí a gente torna a ligar de novo. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E vê lá, né? Quem não viu, né? A mocinha pregando. A mocinha falou que ia contar o testemunho, eu deixei ela falar e ela começou a pregar lá e saiu totalmente fora do evangelho. Mas amém. Deus abençoe aí, boa tarde para os irmãos em nome de Jesus e vai orando por nós aí. E a gente também está aqui na obra.